Olá, pessoal. Vamos continuar a falar sobre hibridação. A gente vai falar sobre os casos do oxigênio e do nitrogênio, como sucede o formato da formação da geometria molecular desses dois átomos formando suas moléculas. O primeiro caso é do oxigênio. Utilizando aqueles mesmos diagramas do carbono, observando a distribuição eletrônica do oxigênio, dos elétrons nos subníveis do oxigênio, a gente vai ver que o oxigênio ele vai ter, no segundo nível, 4 elétrons no subnível P, como está aqui representado, tendo 2 ligações. Bom, quando a gente observa a ligação do oxigênio formando a molécula da água, a gente vê duas ligações perfeitamente. Mas no mesmo nível, mesmo nível de energia, nós temos aqui um par de elétrons não ligantes, um par de elétrons compartilhados, emparelhados, no mesmo nível, o que daria a essa molécula uma forma trigonal plana, no momento em que houvesse formação dessas duas ligações. Mas o que a gente observa na molécula da água é que tanto esse par de elétrons emparelhado quanto esse, eles estão na esfera de ligação, na esfera de repulsão da molécula da água, formando um tetraedro irregular, né? A gente chama que a molécula da água é uma molécula que tem uma geometria curva, angular, né? E não um tetraedro como o átomo de carbono. Mas, utilizando aquele mesmo conceito, né, de hibridação do átomo de carbono, para que esses 4 conjuntos, né, de elétrons possam sofrer repulsão, como nós dissemos na aula anterior, eles têm que estar no mesmo nível de energia para exercer repulsão entre si e formar aquela geometria molecular de um tetraedro irregular da molécula da água. Então, o que acontece é a degeneração desses orbitais, formando 4 orbitais novos do tipo sp3, e aí sim há uma repulsão e a formação da geometria que nós observamos na molécula da água. Então, nós vamos ter um estado hibridizado da molécula da água, de todos os orbitais da molécula da água, formando aquela figura que nós conhecemos. Então, esses orbitais não ligantes, né, a gente vai caracterizar esses orbitais totalmente emparelhados como não ligantes, então eles não vão formar uma ligação covalente comum, somente esses elétrons desemparelhados que vai formar ligação, por exemplo, com hidrogênio para formar a molécula da água. Então a gente observa aqui, né, eu representei a molécula da água com essa estrutura em cunha, depois a gente vai observar, eu vou definir para vocês essa ligação. Então essa ligação está representando uma ligação fora do plano, desse plano branco para frente, e o pontilhado no plano para trás, fora do plano para trás. E ambas ligações covalentes simples estão no plano da tela do computador. Então, a gente aqui tem 4 ligações, 4 orbitais ligantes, sendo que esses orbitais aqui vão estar não exercendo ligação nenhuma, só esses orbitais com hidrogênio que formam a ligação orbital molecular ligante. No entanto, eles 4 sofrem repulsão, formando uma figura geométrica característica da água. E o mesmo acontece com o nitrogênio. O nitrogênio tem uma conformação espacial piramidal, quer dizer, também é um tetraedro irregular. Ele tem 3 ligações, e como a gente distribui esses elétrons nos subníveis, a gente vai ver que ele pode formar as 3 ligações. Mas do jeito que ele está aqui, não hibridizado, ele formaria também uma figura trigonal plana. E não é o que acontece. Então, o que ocorre é que há a formação de um tetraedro irregular, no caso do nitrogênio, caracterizado como piramidal. Logo, esse nitrogênio vai degenerar da mesma forma seus orbitais 2s e 2p, formando
orbitais do tipo sp3. Aí sim, os 4 orbitais sofrem repulsão, com um orbital não ligante degenerado. E aqui a figurinha, né, do orbital do nitrogênio na amônia, onde a gente vai ter aqui esse orbital azulzinho é o orbital onde tem os dois, aliás, o par de elétron não ligante, e esses 3 orbitais formados na ligação com o hidrogênio, os orbitais ligantes. Então a gente observa aqui que o ângulo de ligação dos ligação HNH é mais ou menos de 107 graus, diferente dos 109 graus do carbono, porque a gente tem esse orbital não ligante do nitrogênio. Vou deixar aqui um exercício para que vocês possam determinar a partir das ligações que são formadas. Então, vocês podem agora tentar fazer esse exercício para que a gente possa, hoje não, mas ao longo da semana, para que a gente possa tirar as dúvidas. Beijo para vocês, até a próxima aula.